Já Pronto, tá liberado, hein? gravando? Sem piada, hein, agora. Sem piada agora, vamos fingir que a gente é sério. Gente, hoje a gente vai falar rapidinho dos compostos inorgânicos, de algumas reações importantes. Tem bastante coisa para falar, para revisar, mas eu vou indo, tá? E aí, se vocês acharem que está muito rápido, me avisa. Não é nada muito complicado. Tudo que a gente vai revisar hoje, assim, não é difícil, mas você precisa lembrar. Então eu vou falando para vocês irem relembrando de algumas situações, de algumas coisas. É importante, né? Aparece bastante nos vestibulares, bastante mesmo. Então é importante vocês conseguirem revisar isso, mas né, segura aí. E se o bicho pegar, manda eu parar para ir mais devagar, tudo. Tá certo? Eu acho que vocês vão levar numa boa. Bom, compostos inorgânicos, a gente tem 4 grandes categorias para compostos inorgânicos. Os ácidos, lá por definição de Arrhenius, é toda substância que dissolvida em água libera H+, ou H3 ou mais. A gente fala que isso acontece por ionização. Então, o ácido, qualquer ácido, vou pôr aqui um ácido genérico HX. Se você puser ele em água, ele vai formar H+ e X-. Isso aqui tem ligação covalente. Isso aqui são íons. Então, essa reação aqui é conhecida como ionização, que é a formação de íons. Então, os ácidos não tinham íons inicialmente e formam íons a partir dessa reação. A gente tem 2 grandes grupos dos ácidos. A gente pode ter os ácidos não oxigenados, que a gente chama também de hidrácidos. Então, os hidrácidos ou ácidos não oxigenados, eles vão ter uma forma genérica HXE. Então, é só o H e um elemento qualquer. Os principais hidrácidos, HCl e HBr, ácido clorídrico e ácido bromídrico, são fortes. HF, ácido fluorídrico, que é moderado, e HCN, H2S, o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, são fracos. Na verdade, todos os outros hidrácidos são fracos. Se você perceber, os hidrácidos, todos eles terminam em hídrico. Então, é um jeito, pelo nome, de identificar que esse cara não tem oxigênio. Terminou em hídrico, não tem oxigênio.
Então é importante aí para você enxergar isso. Dos hidrácidos, os mais importantes são esses que estão aí. O ácido clorídrico é o ácido que está lá no nosso estômago, é o ácido da digestão. O ácido bromídrico, ele é muito utilizado na parte de orgânica, para catalisar algumas coisas. O fluorídrico é o único que corrói vidro, então ele é, né, dos ácidos comuns, o único que corrói vidro, então ele é importante. O cianídrico é o gás da morte, e o ácido sulfídrico é um gás que tem cheiro de ovo podre, e eles usam isso para marcar principalmente gases inflamáveis. Então, o gás de cozinha, o GNV, né, o gás natural veicular, todos os gases inflamáveis são marcados, eles têm um pouquinho do ácido cianídrico, que também é volátil, que também é um gás, porque ele tem um cheiro ruim e a gente percebe que esses gases estão vazando. Os gases combustíveis normalmente são inodoros, então metano, propano, butano são normalmente gases inodoros, então a gente não sentiria o cheiro deles vazando. Então esse cara está aí justamente para garantir que a gente sinta o cheiro se algum gás começar a vazar. Tranquilo? Beleza? Então, esses aqui são os gases importantes que a gente precisa conhecer, né, que a gente precisa falar. Os ácidos, né, importantes que a gente precisa conhecer, precisa falar, que não possuem oxigênio. Posso mudar de página? Pode. Estou acreditando no David, hein? Os oxiácidos, os ácidos oxigenados, eles vão ter uma forma genérica HXE OY. Então, eles, além de ter um outro elemento, eles têm o oxigênio, então é o hidrogênio que define a presença do ácido. Ele tem no hidrogênio ali, ele pode ser ácido, o elemento e o oxigênio. Aqui, nos oxigenados, a gente vai ter mais variáveis. A gente vai ter os principais. Tem uma frasezinha para lembrar dos principais. Não costumo beber clorofórmio, só pinga. Aí você vai adicionando hidrogênios. H1, 2, 3. 1, 2, 3. E oxigênio. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Todos eles são ácidos, né? Todos eles vão ter o nome começando por ácido. Ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Todas as proparoxítonas são acentuadas, não é isso? Né? Regra de português. Então, a gente tem todos os caras aí, nítrico, carbônico, bórico, sulfúrico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Gente, esses aí são ácidos extremamente importantes, eles fazem um monte de coisa diferente. Então, ó, nítrico, fosfórico, são usados principalmente para produzir fertilizantes do tipo NPK. O sulfúrico também é usado na produção de fertilizantes, como ele é usado para fazer a desidratação e formar os nitratos necessários. Então, nítrico, sulfúrico e fosfórico tem grande importância na agricultura. Nítrico e fosfórico para fornecer o N e o P dos fertilizantes do tipo NPK, e o ácido sulfúrico como desidratante é uma das principais características do ácido sulfúrico, ele ser desidratante. O carbônico é o ácido que está lá presente no nosso refrigerante. O bórico, ele era da água boricada, lá que você usava para limpar o olho quando era bebezinho. Hoje a gente já não faz mais isso, né? Porque o ácido bórico
A água boricada mata algumas bactérias importantes no nosso olho e abre caminho para conjuntivite, coisas do tipo. Então, hoje a gente já não limpa mais o olho com água boricada. O ácido clórico, ele por si não serve para muita coisa, mas o perclórico serve para fazer explosivos. O nítrico também serve para fazer explosivos. O clórico, quando ele ganha um oxigênio, o HClO4, o perclórico, também pode ser usado para produzir explosivos, mas não é a maior importância dele. Ele pode perder 2 oxigênios e formar o HClO, e aí o HClO é, sem dúvida nenhuma, do cloro, o ácido mais importante. É o hipocloroso. O hipoclorito é o bactericida, algicida, fungicida mais famoso e conhecido nosso, que é a Cândida, né? Então, né, o cloroativo, tem um monte de gente que dá um monte de nome, mas é derivado do ácido clórico. O sulfúrico, a gente já falou, ele tem altíssimo poder desidratante, é um dos principais ácidos utilizados no mundo. A gente pode até definir o IDI, o Índice de Desenvolvimento Industrial de um país, a partir do uso e do consumo de ácido sulfúrico. Quanto mais consome ácido sulfúrico o país, mais industrializado é o país. Quanto menos consome ácido sulfúrico o país, menos industrializado é o país. Então, o índice de desenvolvimento industrial de um país pode ser calculado, né? Dá para a gente ter uma noção a partir do consumo de ácido sulfúrico. Os ácidos oxigenados, eles podem, dos principais, eles podem mudar prefixo. Eles podem ganhar um oxigênio e ele vai ganhar o prefixo per e vai terminar em ico ainda. Ele pode perder um oxigênio, aí ele mantém o ácido e o começo e termina em oso. E ele pode perder 2 oxigênios. Aí vai ficar ácido, hipo, oso. Gente, tem uma festa em algum lugar e eu acho que eles devem estar no meio da rua, porque aí eu escuto buzina, depois eu escuto grito. Eu acho que não é época para fazer isso, né? Uma música de Natal alta, aí tem buzina, as pessoas gritam. Significa que tem um monte de gente na rua, junto, aglomerado. Tá uma beleza, viu? Natural. Oi, Isa. Seleção natural. Eu tô esperando o Darwin agir, viu? Ontem eu fui Meu... na farmácia, passei num barzinho que tem aqui na Loefring. Meu, não tinha como entrar no boteco de tão lotado que estava. eu tenho um boteco aqui. Eu tenho um boteco aqui perto. Na quinta-feira, na hora do almoço, eu estava assim, Isa. Porque alguma firma decidiu fazer confraternização. Então, todas as mesas estavam lotadas com o pessoal da firma. Eu falei, meu, não é possível, gente. Sabe, não... Postos de trabalho para quem está desempregado. Vai ter crescimento econômico. O desemprego vai cair. Mas, olha... Darwin vai agir, viu? Eu tô falando. Um negócio aqui... Mas vamos que vamos. A gente faz a nossa parte, né? Cuida dos nossos entes queridos. É muito sem noção, André. Muito sem noção. A hora que acabar aqui, eu vou na feira, né? Comer pastel. Sempre. Aí eu vou dar uma bisbilhotada aqui na rua de cima. E eu acho que é aqui na rua de cima. Ou deve ser na igreja. Deve ser na igreja. Mas o povo é muito sem noção, cara. É muito sem noção. Bom, vamos voltar para os ácidos, senão não dá tempo da gente terminar todas as outras funções. Os principais ácidos oxigenados, um ácido com 3 ou mais Hs, ele pode perder uma água e formar um ácido novo.
Então, aqui é um ácido, alguma coisa ico, e aí ele vira o ácido meta. Então, sei lá, ó, por exemplo, se eu pegar aqui o H3PO4, aí eu tiro uma água, fica o HPO3. Então, ácido fosfórico, ácido metafosfórico. E dois ácidos iguais, com 2 ou mais Hs, pode perder uma água também e virar o ácido piro. Piro alguma coisa, tipo o H2SO4. Então, se eu pegar 2 dele, ficaria H4S2O8. Aí tiro uma água, né? Vai ficar H2S2O7. Então, o ácido sulfúrico vira o ácido pirossulfúrico. Bom, gente, isso é tudo que a gente precisa mais ou menos saber sobre ácidos. Existe uma relação de força para os ácidos oxigenados. Eu nem perguntei porque eu vou voltar, tá bom? Então fica tranquilo. A força nos... Oi. Esses prefixos significam alguma coisa? Então, na verdade, o per aqui significa, né? O per vale para tudo. Ele sofreu oxidação, ele ganhou um oxigênio. Então, qualquer lugar que você encontrar per alguma coisa, é porque ele ganhou um oxigênio. Então, sei lá, peróxidos é um óxido que ganhou oxigênio. Então, esse prefixo per é que ele sofreu oxidação. O hipo é de pouco mesmo, então ele tem menos oxigênios, né? Então, esses prefixos eles têm outros significados e aí a gente consegue identificar. O meta é que ele sofreu uma desidratação. Então, tem, né? E o piro vem de fogo. Na verdade, porque você não consegue fazer esse processo, o último processo, você não consegue fazer a frio, você vai ter que fazer sob aquecimento para ele desidratar desse jeito. Então, todos eles têm alguma relação no processo que envolveu eles, mas você não precisa saber os prefixos. Às vezes ajuda, né? Mas não precisa saber, tá? Tá bom, obrigada. Eles têm sim um porquê, né? Mas você não precisa saber para conseguir fazer. Bom, as forças nos ácidos oxigenados, a gente vai fazer uma continha. O ácido oxigenado é HX e OY. Então, você vai pegar o Y menos o X. Se esse valor der maior que 1, é forte. Se der igual a 1, é moderado. Em alguns lugares, hoje, moderado, eles estão chamando de semiforte. A gente dá na mesma, tá? Moderado ou semiforte. E se ele for menor do que 1, ele é fraco. Só tem uma exceção disso aqui, o H2CO3. Se você fizer as continhas, 3 menos 2 dá 1. Só que ele não é moderado, é um ácido fraco. Por quê? Porque ele é instável. O H2CO3, ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, como ele é instável, ele vai se decompor em água e gás carbônico, ele não consegue formar muitos íons H+, então ele não é forte, tá? E existe um outro jeito da gente calcular isso, a força, pelo alfa, pelo grau de ionização. O grau de ionização a gente usa muito mais
quando a gente usa equilíbrio. Então, se a gente pensar lá num HX, que pode virar íons H+, e íons X-, a gente tem lá uma quantidade no início, uma quantidade que reage para chegar no equilíbrio. Lembra dessa tabelinha? Então, se eu pegar uma quantidade aqui, gastar uma quantidade, o grau de ionização, que é meu alfa, ele vai ser calculado assim. A quantidade inicial está para 100%. O que sofreu a ionização está para o alfa. Se esse alfa for maior que 50%, ele é forte. Se esse alfa estiver entre 5 e 50%, ele é moderado. E se ele for menor do que 5%, ele é fraco. Então, a gente consegue definir por esse alfa. Mas aí, esse alfa é mais usado na parte de equilíbrio do que, né, só para dizer se é forte, fraco ou moderado. Então, se você quer dizer se é forte, fraco ou moderado, provavelmente você vai usar ou a continha aqui, ou nos hidrácidos, a própria propriedade deles. Tá bom? Então, os ácidos oxigenados, você precisa conhecer os principais. Lembra da frasezinha, né? Eles podem ganhar, perder oxigênio, perder uma água, ou duas estruturas iguais, perder uma água. Então, tem um monte de coisa para acontecer neles. E para você definir força dos ácidos oxigenados, você tem aí a continha, né? Pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e fazer a continha. Tranquilo isso? Beleza? Professor, esse do grau de ionização, o X seria tipo o elemento mesmo, mas tem que ser X de um ácido. é o quanto do Perdão, ácido reagiu, quanto do ácido sofreu a ionização. mas de que ácido? É que eu tô confuso. É do hidrácido ou do oxigenado? Qualquer um deles. Ah, tá. Qualquer um deles. Vale para Tá. todos. Então, aqui eu pus a fórmula do hidrácido, mas podia ser um oxigenado também, não tem problema. Professor, só mais uma coisa. Você poderia falar, tipo, eu sempre esqueço quem é forte e quem é fraco dos ácidos oxigenados. Tem como você falar rapidinho? Apesar que você já deu é, esse Dos modo de calcular, oxigenados, né? ó, faz a É, continha, ó. 3 tá. menos 1, forte, porque dá 2. 3 menos 2, essa é a exceção, é moderado. 3 menos 3 dá 0, fraco. 3 menos 1, forte. 4 menos 2, forte. 4 menos 3 dá 1, moderado. Faz a continha. Tá, beleza, beleza. Valeu. Não, imagina que é isso. Vamos para as bases agora. A base é mais tranquila. Base também tem uma definição segundo Arrhenius. A definição segundo Arrhenius para a base é que toda substância que dissolvida em água libera
OH-. A base, ela normalmente é feita por um metal que tem carga positiva e a hidroxila, que é um ânion de carga negativa. Então, se você pensar no composto iônico aqui, esse X você vai cruzar e vai pôr aqui embaixo. Então, o número de hidroxilas, o número de OH-, ele serve para identificar a carga do cátion. Então, se tiver um OH-, é porque a carga do cátion é mais 1. Se eu tiver 2 OH-, é que a carga do cátion é mais 2. E assim por diante, porque o OH- tem carga menos 1. Então, como é o 1 ali, você não precisa cruzar, porque você não vai representar o 1 aqui, né? Então, esse 1 aqui não aparece. Então, você pode ignorar esse cara. Então, o X aqui vai ser a carga do cátion. As bases normalmente são compostos iônicos por causa disso, né? Porque você vai cruzar. Só existe um composto molecular, um composto por ligação covalente, que é uma base. Então, normalmente, o cátion é um metal, logo forma composto iônico. A única exceção é o NH3, a amônia. Então, a única exceção, né, dos compostos lá básicos mais importantes, né, dos inorgânicos básicos, que não é um composto iônico, é a amônia, porque daí se você jogar amônia na água, ele vai liberar OH- e não veio, né, não partiu de um composto metálico. Para a gente dar nome para as bases é muito fácil, é sempre hidróxido de e o nome do cátion. Se esse cátion tiver um NOx variável, você vai pôr esse NOx variável entre parênteses no final do nome. Vou pegar alguns exemplos aqui para você entender isso. NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. MgOH2, hidróxido de magnésio. AlOH3, hidróxido de alumínio. FeOH2, hidróxido de ferro 2, FeOH3, hidróxido de ferro 3. Então, alcalinos terrosos e alumínio, carga fixa, sempre mais 1, mais 2 e mais 3. Então, você não precisa se preocupar. Ó. NaOH, alcalino, mais 1, sempre. Então, eu só hidroxódio. Cálcio e magnésio, alcalino terroso, sempre mais 2, hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Alumínio, sempre mais 3, hidróxido de alumínio. Pronto. Só que o ferro não, o ferro pode mudar. Ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então, existe o hidróxido de ferro 2, quando ele for mais 2, e o hidróxido de ferro 3, quando ele for mais 3. Certo? Tranquilo isso? Beleza? Força também é bem facinho.
Então, força das bases. Bases fortes são as bases solúveis. Grupo 1A e 2A, tirando o berílio e o magnésio. Então, todas as bases do grupo 1 ou do grupo 2 são bases fortes e solúveis, com exceção do berílio e do magnésio. Base fraca é pouco solúvel e todas as outras vão ser fracas e pouco solúveis. Tem uma exceção. O NH3 é fraco, porém então, a única base fraca e solúvel é o NH3. Então, quando você precisa de uma solução de base fraca, normalmente você usa a amônia, porque ela é a única base fraca que é solúvel. Beleza? Tranquilo? Olha que maravilha. Bases deu uma folha só, hein? Gente, já tô até com dor no braço já, de escrever. Acho que eu não escrevia tanto assim desde a minha época de colégio. Mentira, porque na minha época de colégio eu também não escrevia. Eu era um bicho preguiçoso, velho. Eu sempre arrumava umas amigas com umas letras bonitas para xerocar o caderno delas. Eu economizava no lanchinho, ganhava dinheiro do lanche, e eu economizava no lanchinho para tirar xerox. Coisa de preguiçoso, né, velho? Credo. Gente, eu rezo todo dia, para que minhas filhas não puxem a parte de estudante minha. Que elas puxem a mãe. Pelo amor de Deus, se elas forem alunas que nem eu, Ave Maria, vai dar um trabalho. Ave. Eu rezo toda noite. Posso passar? Vou passar. Tá certo que elas podiam ser um misto entre eu e a Tamira, porque a Tamira era muito esforçada. É muito fofo, não é, Letícia? Ah, não, minhas filhas são lindas, gente. Eu falo, tem uma coisa boa que eu fiz na vida, foram essas duas, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou um pai muito babão, muito babão. Não, mas elas estão muito lindas, né? Eu mesmo fiquei mais apaixonado ainda. Ah, e as bombas, é verdade. Também, as bombas também são coisas boas que eu faço, mas as filhas são melhores. Nossa, meu, mas elas estão muito lindinhas. E elas são muito blogueirinhas, assim, né? Muito youtubers, ficam muito à vontade na frente da câmera. Muito. Vamos, não, David, pode deixar. Acabou a pandemia, a gente marca um churras lá na casa do Rubão. A gente vai lá na piscina do Rubão marcar um churras na piscina do Rubão quando acabar a pandemia e a gente faz umas bombas, eu topo. Aí a gente pergunta pro Rubão se ele tem algum vizinho que ele não gosta, a gente já joga as bombas na casa do vizinho já. O último filho de chefe que eu ensinei a fazer bomba deu ruim, viu? Eu ensinei o filho do diretor-geral do ângulo, do sistema ângulo. Ensinei o filho dele a fazer bomba. Aí ele teve a brilhante ideia de pôr umas pedrinhas no fundo da garrafinha da bomba que ele fez e jogar na piscina, porque ele queria que a garrafinha afundasse para explodir na água, né? Para jogar água para cima. Aconteceu, a água voou tudo para cima, só que as pedras foram para o fundo da piscina e quebraram o fundo da piscina. Imagine como o diretor ficou feliz comigo quando ele descobriu que fui eu que ensinei o filho dele a fazer. Coitada da Letícia. Não, ó, se você for jogar bomba na Letícia, eu não vou ensinar. Beleza, bomba de melancia. Não, mas a melancia suja muito, gente. Deu problema a melancia.
Recebi até cartinha do prefeito de Jandira. Porque eu explodi a melancia e sujou todo o anfiteatro de Jandira. Deixa eu derrubar alguma coisa aqui. Bom, vamos lá, ó. Só falta 2 agora, hein? Sais. Gente, eu não vou ficar dando detalhe aqui, hein? Não vou ficar, né? Você sabe montar um sal, né? Então, sais, ele vem da neutralização um ácido mais uma base vira sal e água. O ácido tem um H, a base tem OH, eles têm que estar na mesma quantidade para a gente formar água. E o sal produzido, o ácido forma o ânion, ácido que termina em ico o ânion vai terminar em ato. Eu pus na ordem errada, agora não vai dar para fazer a frase, mas tudo bem. O ácido que termina em oso, o sal termina em ito. E o ácido que termina em hídrico, o sal termina em... O ânion termina em eto. Então, quando a gente pega os nomes desse cara... aqui, ó, vai estar fora de ordem. Mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico. Né? Lembrou aí? Então, esses são os nomes dos ânions. E o cátion da base. Aí mantém o nome. Né? Então, sei lá, vou fazer só um. NaOH com HCl. Eu tenho um OH e um H, vai formar uma água. E o NaCl é o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico, então vai formar o cloreto de sódio. Beleza? Tranquilo isso? Lembrou? Eu acho que sais, é disparado o mais fácil de todos, né? Posso? O David levantou a cabeça, significa que parou de copiar. E o último, os óxidos. Os óxidos. Ele vai ser sempre assim, um EXOY. Se o E for um A metal, eu tenho óxido molecular, ligação covalente. Os óxidos moleculares, o nome vai ser sempre assim, né? Pelo X, não, pelo Y. Se o Y for 1, é mono. Se o Y for 2, é di. Se o Y for 3, é tri. E assim por diante. Óxido de. Se o X
for 1, você não põe nada. Se o X for 2, também usa di. Se o X for 3, também usa tri. E o nome do elemento. Então, assim, ó. Monóxido de carbono. CO. Dióxido de carbono. CO2. Pentóxido de fósforo. P2O5. Então, pelo nome você consegue dizer a fórmula, pela fórmula você consegue dizer o nome. Esses caras, NO, N2O e CO, não reagem com água, e eu chamo de óxidos neutros. Todos os outros óxidos moleculares vão reagir com a água para formar um ácido. E vão reagir com uma base para formar sal e água. Então, todos eles vão ter caráter base, todos eles vão ter caráter ácido. Então, óxidos moleculares são óxidos ácidos. Tirando aqueles 3 lá em cima, né? Então, eles vão ser importantes. Por quê? Porque se eles forem poluentes atmosféricos, se ele for um gás que está lá na atmosfera, é fácil dele reagir com a água para formar um ácido. Então, eles são os óxidos que formam a chuva ácida. Eles mudam o pH do solo. Então, eles têm várias interferências. Maravilha? Eles servem para várias coisas. Vários problemas são causados por eles. E eu aqui, mó esperançoso, eu peguei 6 exercícios da tarefa. Olha a minha ilusão, né? Isso, André. Dióxido de dinitrogênio. Na verdade, como a água oxigenada ela é derivada de um óxido, ela não é um óxido, a gente chama ela de peróxido de hidrogênio. Né? Porque o óxido de hidrogênio é o H2O, é a água. E a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. Mas a gente poderia chamar ela de dióxido de dihidrogênio. Né? Você consegue escrever a fórmula. Posso? Pode. Último, hein? Último slide. Óxidos iônicos. Então, se eu tiver um metal qualquer aqui com carga X, o O nos compostos iônicos é sempre -2. Então, fica o M2OX. Tá certo que se esse X for 2, a gente não precisa escrever M2O2. Então, a gente escreve MO, certo? Os óxidos iônicos. Todos têm caráter
básico. E o nome é muito mais fácil. É que nem o nome de bases. É só óxido de e o nome do metal. E aqui, se você tiver um metal com NOx variável, você põe o NOx variável no final do nome. Então, gente, óxidos e hidróxidos iônicos, meu, dá na mesma. Então, o nome é muito, muito parecido. Bom, por que todos eles têm caráter básico? Porque os óxidos de metal com água vira base. Os óxidos de metal com ácido vira sal. Não. Disparado, o mais importante desses caras é o Ca, que é o óxido de cálcio, também conhecida como cal virgem. Esse cara, disparado, é o óxido metálico mais importante que a gente vai conhecer. Ele serve para construção civil, porque daí você põe em água, forma o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio serve como liga para formar concreto. Ele serve para culinária, para criar aquela casquinha nas frutas cristalizadas e proteger da ação de fungos e bactérias. Ele serve para pintar a parede, ele serve para regular pH do solo. Então, cal, ele serve para um monte de coisa. Tranquilo? Beleza? Ainda sobrou 20 minutos ou o relógio está me enganando? Tá certo, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. Apesar de ser 9h41, terça-feira, 9 de janeiro, ainda no meu aplicativinho, né? Que aplicativo sem vergonha, mas é 9h40 também. Eu olhei agora no computador. Antes de me animar muito, eu olhei no computador. Então, hoje está certo. Bom, gente, vamos. Ó, meu relógio tá me avisando que é hora de eu me movimentar, que eu preciso levantar, que eu já estou há mais de 1 hora sentado, sem fazer exercício físico nenhum. Não, mas o fim de semana promete. Minha irmã vai mudar, e ela vai mudar para uma chácara. Não é uma chácara também, tem 1.000 metros quadrados só o terreno. Mas está muito abandonada. Então, hoje vamos para, assim, tipo, dar um up, porque ela quer arrumar tudo, limpar tudo, porque o Natal seja lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Ela comprou essa semana, aí estamos indo. Meu, eu tenho aqui, do meu lado, ferramenta, gente. Isso eu acho que não vai dar para ver. Ó, tá vendo? Uma pilha de ferramenta ali. Aí eu tenho mais uma pilha de ferramentas ali. Tô levando escada, tô levando vassoura, rodo. A Tamira foi comprar luva ontem no mercado, né? Porque é uma moça mais delicada, então ela não pode pôr a mão, não. Então ela comprou luvas. E hoje amanhã, meu, o bicho vai pegar. A gente quer sair de lá domingo à noite como um lugar habitável. Eu já mandei minha irmã comprar uns 10 litros de cândida. Eu falei, meu, eu vou picar cândida em tudo quanto é lugar que você possa imaginar na casa. Se bobear, eu vou jogar cândida até no telhado. Mas hoje vai ter bastante exercício. Gente, eu comecei pegando na sequência, mas aí eu percebi que não ia dar tempo de fazer todos, então eu dei uma pulada e peguei uns aleatórios, tá bom? Então, os 3 primeiros estão na sequência, depois ficou mais espaçado e aleatório, só para eu pegar alguns exemplos importantes aí. Todos os outros exercícios são de vestibular, tenta fazer, essa tarefa é muito mais fácil do que a outra, e se der problema, eu nem vou prometer que eu vou resolver na próxima aula, tá? Porque se der problema, me manda dúvida, pergunta para mim no computador, né? No online lá, porque na próxima aula a gente tem que falar de cinética e equilíbrio. Então, eu nem prometo que eu vou resolver isso na próxima aula.
Mas se der problema, manda mensagem, né? Todo mundo tem meu contato lá no grupo. Manda mensagem para mim, não tem problema não. Aqui ele fala, né? A energia de cada alimento possui que cada alimento possui será gradativamente liberada pelo corpo, blá, blá, blá. Bom, gente, blá, 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 né? Tabela de calorias dos alimentos. Sobre os alimentos ingeridos pelo aluno, é correto afirmar: tomate é um legume. Sei lá, velho. Para mim, tomate é fruta, né? Dá no pé. Para mim, tomate é fruta. Mas, vamos lá, isso é biologia. Pula. Vinagre apresenta caráter básico. Gente, pelo amor de Deus, vai. O vinagre, ele é o ácido, ou é uma solução de ácido etanóico. Ou acético, né? O nome usual. Bom, se é um ácido, ele não vai ter caráter básico, certo? Azeite de oliva é uma fonte de proteína, sei lá, vamos pular. O principal componente de sal de cozinha é o cloreto de sódio. Maravilha, sal de cozinha, cloreto de sódio. Letra D de demônio. Os alimentos liberam energia para o nosso organismo em processos endotérmicos. Se está liberando energia, seria processos exotérmicos, né? Então tá errado aí. O A e o C eu nem vou comentar porque não é química, então sei lá o que é isso. Mas algumas coisas você precisa conhecer assim, meu, né? Então, vinagre, sal de cozinha. Então, esses caras você tem que saber do que é feito, qual é a composição, qual é o caráter, não tem jeito, precisa conhecer, tá bom, gente? Beleza? 13. A decomposição térmica do calcário produz CO2 e CO, ou seja, nessa transformação 1. Tananã, produz tananã, tananã. Então vamos lá. Quem que é esse cara aqui, ó? CaCO3. Ele é um sal. Muito bem. Fiz leitura labial aí, David. CO2, gás carbônico, ele é um óxido com caráter ácido. Por quê? Porque ele veio de um ametal. E o CaO é o mais importante óxido com caráter básico. Então, um sal produziu um óxido ácido e um óxido básico. Beleza, é esse. 2 óxidos ácidos, não. 2 óxidos básicos, não. Então, produziu um óxido ácido e um óxido básico. Maravilha? Que vocês entenderam, uva? Quando você falou que a Tamira foi comprar luva. Eu também estou morrendo de fome, gente. Ontem a janta foi pouca. Eu comprei um peixe na Swift que dizia que era salmão, gente, para fazer ceviche. Tava até com água na boca para comer o ceviche. Mas, meu, que peixinho sem vergonha. Nunca mais compro peixe na Swift, gente. Um salmão desbotado, com gosto de água do mar. Falei, velho, não vou comer esse bagulho, não. Aí a comida foi pouca. Já acordei com maior fome, já. O 14, ele começa com o nome usual. Bicarbonato de sódio. Gente, isso não é nome oficial. O nome oficial disso é hidrogenocarbonato de sódio. E a fórmula é NaHCO3. Mas, gente, decora. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Tem que saber esse cara, tudo bem? Carbonato de sódio e carbonato de sódio são substâncias químicas muito presentes no cotidiano.
Entre várias aplicações, o bicarbonato de sódio é utilizado como antiácido estomacal e fermento de pães e bolos. E o carbonato de sódio, conhecido como barrilha ou soda, tem sua principal aplicação na fabricação de vidro comum. As fórmulas químicas do bicarbonato de sódio e do carbonato de sódio estão corretamente e respectivamente representados. Então, ó, bicarbonato você tem que saber, NaHCO3. A gente só ficou com duas. Bom, aí ficou fácil, né? Porque o NaOH é hidróxido de sódio. Então vai ser o Na2CO3, letra C. De capeta. Beleza? Posso passar? Gente, outro que você precisa saber a fórmula, hein? Mármore, pedra, sabão. Então, mármore, pedra, sabão, calcário, todos eles são formados pelo carbonato de cálcio. Então, falou de um cara desse, granito, mármore, pedra, sabão. Você tem que sempre lembrar que tem o carbonato de cálcio. Gente, outra coisa, é bom sempre lembrar, todo carbonato em meio ácido ou sob aquecimento libera CO2. Então, gente, carbonatos reagiram com ácido, vai liberar gás carbônico. Carbonato foi aquecido, vai liberar gás carbônico. Então, é sempre bom lembrar desses dois casos. É um material empregado para revestimento de pisos e um dos principais constituintes é o mármore. É um material empregado para revestimento de pisos e um dos seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Na limpeza desse piso com solução ácido, ocorre efervescência. Nessa efervescência, o gás liberado é dióxido de carbono. Gente, tem que ser assim, papum, automático. Tá falando de carbonatos, tá reagindo com ácido, vai liberar gás carbônico. Tá falando de carbonatos, vai aquecer, vai liberar gás carbônico. Beleza? Tranquilo isso? Vamos fazer o 19. O uso dos combustíveis fósseis, gasolina e diesel, para fins veiculares resulta em emissão de gases para a atmosfera, que geram os seguintes prejuízos ambientais: aquecimento global, chuva ácida. Como resultado da combustão, detecta-se na atmosfera o aumento da concentração dos gases CO2, NO2 e SO2. Sobre as moléculas desses gases, é correto afirmar: CO2 é apolar. Verdade, né? Ó, o CO2 ele tem duas nuvens e dois ligantes iguais. Ele é apolar. Então, CO2 é apolar. Tá certo essa parte. NO2, CO2 e NO2 são polares. Gente, o NO2, quando você vai fazer, ele é meio chatinho, porque ó, o N tem 5 elétrons. Cada O tem 6. 5 mais 12 dá 17. Então, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Opa! 17. Aí o N ficou só com um elétron. Aí, para acertar aqui, ó, você tiraria um par de elétrons aqui. E aí esse N fica com 7 elétrons. Ele nunca vai completar o octeto. Bom, mas sempre vai sobrar parzinho de elétron aqui. Então ele não vai ser apolar, ele vai ser polar. Então o NO2 polar já era. O SO2, quando você for montar o SO2, o S e o O tem 6 elétrons. Então vai dar 18. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, para acertar aqui, a gente tira um parzinho daqui, põe na ligação. Todo mundo fica com 8 e sobrou um par de elétrons no SO2. Então, ele também vai ser polar. Lembrou disso? Então, o CO2 é apolar e o NO2 e o SO2 são apolares. Maravilha? Professor, você pode repetir do NO2, por favor? Então, ó, o NO2, o N tem 5 elétrons, certo? E cada O tem 6. Então, você vai ficar com 12 mais 5, um total de 17 elétrons. Aí você vai pôr aqui, ó. Vocês aprenderam com quem ligação covalente? Foi o Márcio, né? Vocês aprenderam Isso. desse jeito? Somar o total de elétrons, pôr um parzinho ligando cada elemento. Eu acho que somando assim, não. Não, então ele fazia assim, ó. Um N tem 5 elétrons. Aí o O tem 6 elétrons. Aí faz uma ligação aqui. Faz uma ligação aqui. Aí com esse outro O. Aí faz uma ligação aqui. Não é isso? É mais ou menos assim mesmo. Aí aqui, ó, o N ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que esse O aqui, ó, só ficou com 7, ó. Os 6 dele e um que ele compartilhou. Então aqui, como o O é mais eletronegativo que o N, o O vai roubar um elétron daqui para fazer um parzinho aqui, ó. Aí o O fica com 8 e o N fica com um elétron livre, que é esse elétron livre aqui, ó. Tá bom? Beleza, entendi. Valeu, professor. Ah, imagina que é isso. Vamos para o último? Eu acho que é o último. É o último que eu separei para vocês, o 28. Aí depois vocês tentam fazer todos os outros, tá bom? Sejam bonzinhos. Ó, FUVEST. Quem disse que FUVEST tinha que ser difícil, hein? Ó, peguei um da FUVEST fácil. As figuras a seguir representam de maneira simplificada as soluções aquosas de 3 ácidos, HA, HB e HC. De mesma concentração, as moléculas de água não estão representadas. Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre ácidos. O HB é um ácido mais forte que o HA e o HC. Como que eu sei se é um ácido forte ou fraco? Ele tem que liberar, para ser um ácido forte, ele tem que liberar H+. Então, a quantidade de H+ liberado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2. É verdade. O HB liberou mais H+ do que o A, o HA e o HC. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa da mesma concentração de HC. O HA tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 íons livres na solução. Nem sei como que acontece isso, né? Porque para ter número ímpar é impossível, mas tudo bem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu contei errado. 10 íons livres. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 íons livres na solução. Então, a concentração de íons livres no HA é maior do que a concentração de íons livres no HC.
Verdade. O A vai conduzir melhor corrente elétrica do que o C. Condutibilidade elétrica está diretamente associado ao número de íons livres na solução. Quanto maior a concentração de íons livres na solução, maior vai ser a carga, maior vai ser a condutibilidade elétrica nesse sistema, tá bom? Então, quanto mais íons livres, mais condutibilidade elétrica eu tenho. Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Gente, o pH é uma escala que vai de 1, passando por 7, até 14. O 1 é o mais ácido, o 7 é neutro, e o 14 é o mais básico. Então, aqui, se eu for pensar, o mais ácido é o HB. Depois vem o HA. E, por último, o HC. Em termos de acidez, tudo bem? Então, o HB vai ter o menor pH, mais perto de 1. O HA vai ser mais ou menos, e o HC vai estar mais perto de 7, por ser um ácido mais fraco. Então, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior que o do HB, tá certo também. Todas estão corretas. Letra E de EBA, acabamos por hoje. Olha que beleza. Ó, meu relógio virou 10 horas agora. Se fosse no ao vivo, ia ser assim, ó, na pinta, ia tocar o sinal na hora que eu acabasse o exercício. Profissa, hein? Tranquilo isso, gente? Beleza? Vou salvar o PDF aqui e vou mandar para vocês, tá? Porque foi bastante anotação, bastante mesmo. Então, se você perdeu alguma coisinha, eu mando o PDF para vocês. Maravilha? Então tá bom. Crianças, beijos, boa semana para todos e até semana que vem. Semana que vem tem mais. Até, Alvânia. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Imagina, Tchau, obrigado a vocês. Tchau, Tchau, tchau. Ó, e professor. não Obrigado. Obrigado, Ana. Não acumulem dúvida, hein? Ficou na dúvida de algum exercício, me manda durante a semana. Essa semana eu vou trabalhar pra caramba. Eu tenho 2 aulas a semana inteira. Na segunda-feira, às 3 horas da tarde e às 9 horas da noite. O resto, velho, acabou. Não tenho mais nada para fazer. Então, ó, pode mandar mensagem que eu vou responder. Beijo, gente. Manda no domingo, não tem problema. Não, ô, professor, se eu mandar amanhã de novo, você sabe, né? Não responde amanhã, não. Nem vou responder, Sim. nem beleza eu vou responder, tá bom, David? Vou fingir Beleza. que não recebi. Ok. Tchau, professor. Obrigadão, Tchau, hein? Bom tchau, final de gente. semana. Imagina, obrigado vocês. Até. Tchau, tchau.